Resgatar o amor próprio é fundamental para enxergar com nitidez. Eu sou Roberta Guia, terapeuta visual, e no quadro Roberta Convida de hoje, eu trouxe minha amiga, minha xará, a Roberta Nascimento. Ela é professora, palestrante, escritora. Ela ajuda mulheres a se empoderar, a resgatar o amor próprio e a superar o fim do relacionamento. Roberta, seja muito bem-vinda. Eu estou muito feliz que você aceitou o convite. Deixa eu só colocar a Roberta aqui. Seja muito bem-vinda. Roberta, eu queria que você falasse para a gente qual foi o ponto de partida aí para você iniciar esse trabalho ajudando mulheres a resgatar o amor próprio, um trabalho que é essencial para enxergar com mais nitidez, com mais foco. Seja muito bem-vinda. Oi, minha amiga. É um maior prazer estar aqui com você. Ter sido convidada a fazer parte do seu trabalho, que também é lindo. E esse meu trabalho voltado para mulheres, empoderamento, superação do fim de relacionamento, começou exatamente por conta do fim do meu relacionamento. Eu fui casada por 9 anos e chegou ao fim uma relação em que dessa relação também teve um filho, né? E eu separei, mas eu precisava me reencontrar para poder começar uma nova mulher de uma nova forma e todo esse trabalho veio a partir disso. Então, estou aqui para ajudar essas mulheres que precisam muito de entender o quanto que o amor próprio nos resgata e nos salva. Ah, maravilha. Ô, Roberta, então assim, foi a partir da sua experiência, né, que isso começou. E você tinha algum problema visual? Conte pra gente sobre isso. Então, eu uso, né? Mas hoje com menos frequência, depois vocês vão saber o porquê. Roberta tem uma participação muito grande nessa minha evolução, mas eu sempre usei óculos, né? A minha vida praticamente inteira. Mas toda essa minha situação em que eu me encontrei, né, de que eu havia separado e precisava entender quem eu era, e esse entender quem eu era fazia parte desse processo também entender como era o meu rosto, como eu era fisicamente. E os óculos, ele impedia um pouco disso acontecer, porque todo mundo que usa óculos sabe que a gente vive meio que preso às lentes, né? Preso àquela situação em que a gente acha que só enxerga através dele, quando na Uhum. verdade os óculos acabam nos limitando. E aí eu não conseguia perceber alguns aspectos físicos meus, por exemplo. Eu tenho um sinalzinho aqui. Um não, eu tenho dois, que nem eles eu observava mais. Então, nesse resgate dessa mulher que eu sou, né, que eu precisava descobrir quem eu era, eu fui me buscando também fisicamente. Mas, claro, que dentro de mim eu já estava no processo de entender quem eu era por dentro e assim também por fora. Uhum. Então, quando eu comecei essa evolução de entender que tudo isso apareceu, uma Roberta que me ajudou muito a entender melhor todo esse mecanismo de enxergar sem as lentes dos óculos. Então, quando eu comecei a fazer as sessões com você, Rô, eu já comecei a identificar tanta coisa bonita que tinha em mim, que eu estava deixando lá atrás, escondido, e essa beleza não era só externa, mas principalmente interna. Aí começou a surgir a Roberta que vocês estão vendo hoje. Ela mais Uhum. empoderada, ela mais determinada, com a visão mais ampla das coisas, da vida, que eu olhava sempre assim, de frente. Eu mal olhava de lado. Então, Uhum. eu tinha até medo de tirar os óculos para caminhar na rua, porque eu achava que eu ia cair, eu achava que eu ia tropeçar. E isso também fazia parte do meu autoconhecimento. Eu achava que eu não era tão grande assim, eu não era tão independente assim. E se eu desse um passo a mais, eu achava que eu ia tropeçar na minha vida pessoal, na minha vida profissional. E isso também fisicamente. Uhum. Ô, Rô, e você tinha dificuldade para longe? Era o quê? Era miopia? Eu É, tenho estigmatismo e miopia. Então, uhum. eu tinha mais necessidade de enxergar longe. E aí Uhum. eu comecei a achar que eu, não, eu tinha necessidade de usar os óculos para enxergar de todas as formas, perto e longe. Foi quando a gente começou nossas sessões e
E eu percebi que não, que eu enxergava perfeitamente de perto. Inclusive, para ler, eu comecei a ler sem os óculos e eu lia Uhum. perfeitamente. Inclusive, também eu consegui colocar uma linha no buraquinho lá da agulha. Eu contei isso para você, lembra? Lembro, lembro sim, que você me contou muito feliz que conseguiu, porque na verdade, assim, você sempre falava, achava que não poderia ficar sem os óculos. E outra coisa que você me comentou, que eu acho que vale compartilhar com as pessoas, é a questão da, dos seus olhos mesmo, que mudou o aspecto dos seus olhos. Porque você usava os óculos o tempo todo, então ele tinha um aspecto, fica diferente a pessoa que usa o óculos, os óculos o tempo todo e da pessoa que não usa, que usa assim, só quando realmente necessita dele. Conta essa parte aí pra gente, desse uso Olha, constante. Quais foram as diferenças assim no seu rosto que você percebeu depois que você passou a usar menos os óculos? nessa descoberta, nesse resgate de quem é Roberta Nascimento, eu sempre, eu falei aqui, né, no início, que eu tinha que ter, que eu tinha que começar o processo de busca por mim, tanto interiormente quanto fisicamente. E eu havia esquecido até da cor dos meus olhos. E os meus olhos, eles são meio esverdeados. Eles não chegam a ser verde, mas ele é mais claro. E principalmente quando eu estava na luz do sol, era que eu percebia o quanto que ele era mais claro. Só que com os óculos eu havia esquecido. Então, já começou a criar muita olheira. Eu tinha essa parte muito preta, né, muito Uhum, escura. E eu comecei a perceber que ao tirar os óculos, a deixar mais de ser mais dependente dele, aí eu percebi o quanto que eles foram clareando, essa parte que foi clareando mais, e eu uhum, fui dando mais ênfase à cor dos meus olhos. E até é um conjunto, na verdade, você vai identificando que uma coisa vai puxando outra. Meu cabelo. Meu cabelo tinha luzes, né? Hoje eu estou me livrando das luzes, eu não quero mais. E a partir do momento que eu passei a usar menos os óculos, o cabelo com a cor dos olhos começaram a se unir. uhum, Então, quando eu olhava, né, quando eu olhava nos vídeos, quando eu olhava para as pessoas me chegavam diferente. Roberta, uhum, você tá tão diferente. As pessoas falavam assim, você tá tão diferente. Nem uhum, parece que é você. Porque realmente eu estava no processo de busca interior, de autoconhecimento, de me entender melhor, de me amar, né? De me valorizar. E essa autovalorização começou a vir de dentro para fora. Então, os uhum, óculos contribuiu muito para isso, para que eu pudesse perceber a cor dos meus olhos, para que eu pudesse perceber que eles eram grandes, são grandes, mas são sim, grandes e lindos. E antigamente uhum. eu dizia que não, que meus olhos eram muito grandes, que todo mundo ficava falando, ai, que menina do olhão. Ah, mas hoje eu digo, ai, que olho lindo. Então, foi uma transformação assim maravilhosa que aconteceu na minha vida e que ajudei sim a outras mulheres a se entenderem também dessa forma. Falei, claro que os óculos a gente não vai excluir da nossa vida por completo, né? Uhum. Você tem o seu trabalho aí, você sempre fala isso. É uma união aí dos dois fatores. A gente tem que estar com acompanhamento, mas Isso, também a isso. gente pode fazer vários exercícios que podem contribuir para melhorar. E eu É, melhorei a visão, mas também a minha vida. eu digo assim, que a gente precisa ser a gente precisa o quê? Ser ativo nesse processo de melhora. Porque se a pessoa, eu sempre digo, ó, precisa ir ao oftalmologista, cuidar da visão, fazer os exames que o médico solicita, mas não adianta a gente vai, faz tudo, pega os óculos e depois na nossa vida, no nosso dia a dia, o que que a gente está fazendo para melhorar? Qual a contribuição, né, que a gente está trazendo para a nossa vida? Para melhorar? Será que a gente só vai lá no médico, faz os exames, depois volta para casa e continua tudo normal, não começa a se olhar mesmo, né? Eu acho que é isso, é se olhar, começar a fazer assim, peraí, vamos parar um pouquinho aqui e me cuidar, né? E não Exato, ficar só aguardando que alguém faça algo por a gente, não? E que a gente mesmo pode sim melhorar, né? Eu achei bem legal essa questão que você falou, Rô, da cor dos olhos, né? De começar a prestar atenção, porque quem usa os óculos, normalmente, ela nem olha no próprio olho assim diretamente, porque ela olha exatamente. para os óculos. Então,
um sinal que você tinha e nem percebia ali, Nem percebia. nem dava conta. Então você começou a se olhar e não só e olhar com um olhar amoroso, porque isso é importante, né? Esse olhar amoroso. Aí você falou do tamanho dos olhos. Ah, meus olhos são grandes e eu gosto dele. E eu comecei a fazer isso também para mim, sabe? Eu acho tão importante isso, a gente gostar de cada parte da gente, assim, começar a amar. Mesmo que dali na infância a pessoa às vezes sofreu, né, com Sim, bullying, com isso, e a pessoa começar a amar cada parte do corpo. Então, e quando a gente ama, a gente cuida, né? Isso a gente vai amando ali cada parte, a gente cuida. E muitas vezes a gente quer mais cuidar do outro, né? Cuidar do outro, é, se aqui que aqui no canal, né, tem muita gente que cuida dos netos, tem as avós aqui que cuida muito dos netos. Então, é muito aquele cuidado com o outro, né? E o cuidado consigo, né? Consigo mesmo. Então, isso é exatamente. importante. Eu queria, Rô, que você falasse também, assim, quais foram as estratégias, né, que você usou, que você fez, assim, e as ações mesmo, mudança de comportamento. Você fez o acompanhamento comigo, né? Então, em relação à visão, eu sei que você fez o acompanhamento ali, que a gente conversou e você fez o acompanhamento comigo, mas outras questões aí que você fez também para você resgatar o amor próprio. Então, algo que você falou muito bacana. Amor próprio, as pessoas às vezes confundem com autoestima, com a questão externa, né, do estar sempre linda. Amor próprio é muito mais que isso. É quando você começa a valorizar e amar realmente, verdadeiramente quem você é. Então, não Uhum. adianta eu chegar aqui e dizer assim, ah, eu amo tal coisa em mim, sem ser verdade. Então, você tem que Uhum. sentir isso. E eu sempre falava, ah, amor próprio, isso aí é conversinha. Mas Uhum. não, quando eu comecei a colocar em prática esse amor próprio, ele veio de uma forma tão avassaladora na minha vida, que mudou as estruturas, mudou completamente, porque esse amor é verdadeiro. Então, quando eu comecei a fazer, a trilhar esse caminho, foram vários fatores que eu utilizei, várias dinâmicas. Uma delas foi tirar os óculos e me olhar diante do espelho como eu era. Eu me Uhum. olhei cada detalhe, da cabeça aos pés. E foi incrível, porque eu levei um choque de realidade. Eu me via de um jeito quando eu estava com os óculos, e quando eu tirei os óculos, eu me vi de outro. Comecei a perceber a cor dos olhos, comecei a perceber a cor do cabelo, o quanto que era diferente com luzes e sem luzes. Comecei a perceber os meus sinais, que eu tinha, que eu tenho dois, mas eu não dava muita importância para eles, e eu amo hoje. Ainda realço quando eu vou sair para as festas, eu dou uma realçadinha assim no final. Fui percebendo o meu corpo, que eu tive problema de autoestima, de amor próprio, tive problema mesmo, que eu não me aceitava por ser magra, né? Na minha adolescência, eu tinha um problema muito sério. Eu chorava porque eu queria ser igual às outras mulheres. Então, eu queria ter cintura fina, quadril muito largo, pernas muito grossas, aquele padrão que a sociedade coloca em nós. Então, Uhum. quando eu percebi que eu não tinha o mesmo padrão que as minhas amigas, na minha adolescência, eu chorava. E aí eu fui me excluindo, ficando em casa, não saindo mais. Foi quando a minha mãe percebeu e me levou para a psicóloga. E lá eu tive um choque de realidade e comecei também esse processo de me olhar. Então, quando eu olhei o meu corpo, que eu vi que eu era magrinha sim, mas eu tinha cintura, eu tinha um quadril bonito, tinha não, eu tenho, certo? Eu tenho um quadril bonito. E aí era um conjunto de coisas, conjunto de fatores que me deixava ser quem eu era. Linda, sim, independente do que os outros pensam, independente do que como os outros me veem, porque as pessoas veem você, né, como elas querem ver, como elas enxergam você, mas não quer dizer que você seja aquilo que elas estão vendo. Então, Uhum. precisa que você se olhe com mais detalhe, tire os óculos, vá para diante do espelho, e foi um dos processos que eu fiz. Claro, Uhum. acompanhado de terapia, né, por profissionais, acompanhado também de um autocuidado. Eu comecei a frequentar a academia, não por estética, a princípio, mas sim por problemas de saúde, que eu sempre tive um problema respiratório, então eu precisei ir à academia. Hoje eu vou por amor, hoje eu vou porque eu gosto, Uhum. e aí quando eu não vou, tá faltando alguma coisa, consequentemente vem a estética. Então eu não Sim. busquei a estética, mas ela veio.
Então, são Uhum. caminhos que eu percorri e ainda estou percorrendo, porque a gente, quando busca o amor próprio, e não é uma busca, encontra e acabou. É todos os dias você tem que estar exercitando seu amor próprio. Porque não é todos os dias que a gente acorda se achando e se Se sentindo gostando. maravilhosa. É, hoje eu estou linda, hoje eu estou... Não, não é todos os dias, mas é um processo. Então, todos os dias eu busco coisas diferentes, coisas novas para fazer, para conhecer. Eu busco mais conhecimento. Poxa, o que é que eu posso melhorar a minha autoestima? O que é que eu posso fazer hoje de novo? Eu gosto muito de coisas novas. Eu era uma pessoa quase antissocial, eu fazia poucas amizades. Por quê? Porque eu não me amava, eu achava que eu não iria ser aceita em grupos. Uhum. Onde eu chego, eu faço amizade. Onde eu chego, eu começo e ali já crio um vínculo com as pessoas. Assim Uhum. com a gente, né, Rô? É, No curso que a gente fez, foi uma energia muito grande. Estamos uhum. aqui, trabalhando com Isso. esse povo lindo e ajudando. Então, é um percurso que eu tive, foi um caminho que eu percorri. E, dentre eles, o que eu mais cito aqui e deixo bem enfatizado para vocês é tire os óculos diante do espelho e comece Uhum. a olhar os detalhes do seu rosto, do seu corpo, mas devagar, se analisando muito bem. Aham. E é bem legal falar sobre isso, Rô, porque assim, eu vejo que as pessoas têm a questão de eu vou tirar os óculos, quem tem dificuldade para enxergar perto, por exemplo, a pessoa diz assim, ah, mas se eu tirar os óculos, porque isso faz parte até de um exercício visual, que é olhar os detalhes. Então eu falo assim, olha os detalhes do seu rosto no espelho. A pessoa, ah, mas eu não enxergo com muita nitidez. Então, só essa fala já cria um bloqueio, né, na pessoa. Ela fala assim, ah, eu não consigo ver. E aí eu falo assim, só aceite, receba. Diga assim, a gente olha para perto, é um exercício de olhar detalhes. Esse, né? É o exercício de olhar detalhes, é pegar um espelho e se olhar na frente do espelho sem os óculos. Começar a se olhar. Cada detalhe. Então a pessoa olha para a testa, ela olha se tem os sinais, ela olha a sobrancelha, ela vai olhando para cada detalhe e sem julgamentos. E mesmo que esteja embaçado, não tenha tanta nitidez, mas que ela aceite receber essa imagem, só aceita receber, porque se a pessoa Sim, bloqueia e diz assim, ah, nem tô vendo direito, tá embaçado, ela já começa que ela não quer nem ver o próprio rosto. Então, se ela exato. começa o exercício dessa forma, ela já está começando de uma forma correta. Veja como a pessoa não aceita ali nem se olhar. Então, como é que ela quer enxergar? Então, tem muita gente que fala assim: ah, eu não estou conseguindo melhorar, Roberto, eu estou fazendo o exercício, mas não estou melhorando. Só que ela está fazendo o exercício dessa forma. Ela está dizendo que está ali, ó, eu vou olhar. Ah, mas está tudo embaçado. Ela não quer se olhar. Ela tem essa dificuldade. Ou a questão que você falou também do óculos, que vem como uma proteção. A pessoa sinta assim, que está protegido, né? Que só vê Isso, aqui, ela fica com os só para óculos frente. e só olha para frente. Então, tem aqui, ó, tem uma imensidão, a gente tem a visão Exato. periférica imensa para a gente ficar atento. Então, tem várias coisas. E a questão que você falou de coisas novas, então eu digo assim, quando a gente busca conhecer outras pessoas, estudar coisas assim que a gente nunca tinha estudado, assim, conteúdos novos, ter um novo aprendizado, a gente vai fazer o quê? Expandir a nossa visão. E a gente Exato. vai expandir nossa visão e, consequentemente, a gente melhora também o nosso campo visual, porque a gente está buscando isso, a gente está buscando ver e ir além. Então, isso é importante. Então, é uma coisa é aliada da outra. Por isso que eu disse que resgatar o amor próprio é essencial para a gente enxergar com nitidez. Então, a cada exercício que eu vou passando, né, que eu vou falando, não é só fazer o exercício e acabou. É fazer o exercício e trazendo essa questão de se amar mesmo, do amor mesmo, de sentir isso, de se gostar, de se amar, e fazer aquilo pensando em você, ou não fazer pensando em provar para alguém que consegue alguma coisa. Também tem muito isso, né, de querer provar Isso. alguma coisa para alguém, A né? comparação, né, que eu falei. Quando eu me comparava muito com as minhas amigas, eu não saía do lugar que eu estava. Então, quando eu passei a valorizar quem eu sou, independente de como você me veja ou do que você ache, isso foi acabando. A gente sai meio que de uma jaula, né? Como você falou, a Uhum, nossa visão ela expande. E quando a gente costuma olhar sempre por um lado, de uma forma, uma única forma, a gente não enxerga o que tem ao redor. Então, uhum, quando eu passei a ver, eu trago todas essas minhas histórias, porque realmente fez parte do meu processo que eu vivi. Não é algo que eu estou contando que alguém me disse. Eu vivi. Então, uhum. essas experiências que estão ajudando outras pessoas.
E é isso, a visão amplia. Você sai daqui e todo o resto passa a ser visualizado por você. Uhum. E, Rô, você sentiu assim sua melhora? Você viu como transformou a sua vida? Como você teve uma modificação assim gigante em várias áreas da sua vida, né? Porque assim a pessoa muda várias áreas da vida, né? Nos relacionamentos, no profissional, financeiro. Então são várias áreas ali da vida que tem essa transformação. E você viu o quanto foi bom isso para você, que você quis também levar para outras mulheres, né? Falar assim, não, peraí, as pessoas precisam disso. E aí, o que foi que você fez, assim, para você, dizer assim, a partir de agora eu quero também ajudar outras pessoas? Como foi isso? Conta um pouquinho. Então, nesse caminho que eu percorri, um deles também foi me fotografar. Eu tirei bastante foto nesse período que eu estava me descobrindo, fazendo esse processo de autoconhecimento. E aí eu convidei uma vizinha aqui para tirar umas fotos minhas no meio da pandemia, né? Que a gente tinha que ficar presa em casa, mas aí eu tenho o prazer de morar num ambiente que é cheio da natureza ao redor da minha casa. E aí eu convidei a vizinha e ela foi tirar umas fotos minhas. Eu me arrumei e eu estava lendo nessas fotos e eu deixei fluir. E aí eu postei no meu Instagram. Quando eu postei, foi uma enxurrada de elogios, uma enxurrada de onde foi essas fotos, quem tirou suas fotos, qual foi o fotógrafo profissional que tirou sua, passa o contato dele. Sua vizinha, o fotógrafo Isso. profissional é sua vizinha. E aí eu comecei a explicar às pessoas, gente, isso aqui foi, na verdade, uma busca de um resgate de mim mesma. Eu precisava saber quem eu era através das fotos, das lentes. Eu já tinha me observado muito aqui na minha casa, no espelho, olhando para mim, né? Mas agora eu quero me ver através das lentes. E aí eu chamei a vizinha, ela topou. Não tem fotógrafo profissional, não tem um ambiente aqui feito para isso, foi tudo ao ar livre. E as pessoas, nossa, que massa, eu vou querer também. E aí eu percebi que umas mulheres aqui da minha cidade começaram também a tirar fotos, a fazerem essas fotografias. E eu disse, não, eu acho que eu tenho um propósito nisso aí. Uhum, Então, eu comecei a, com o meu Instagram, a mostrar mais esse meu processo de redescoberta de mim mesma, né? Eu precisava mostrar às pessoas o quanto que eu estava me transformando e que elas também poderiam também passar por esse processo e se autoempoderar. Eu falei, eu vou começar também a fazer textos. E aí eu escrevia para mim. E nessas escritas eu postava no meu Instagram. E aí começaram, Roberta, eu estou passando por isso, eu estou vivendo isso, me ajude, socorro. Eu, meu Deus, então tem um propósito realmente nisso aí. Foi assim que tudo começou, através de umas fotografias que eu tirei com esse resgate e postei, e as pessoas começaram a se identificar com esse meu processo também no meu uhum. Instagram. Então você passou a compartilhar, né, suas Sim. vivências mesmo, o que tinha acontecido com você, e várias mulheres começaram a se identificar. E você foi buscar mais também, né, sobre isso. Isso fez com que você se interessasse para ler mais livros sobre o assunto. Você já vinha fazendo isso, né, no seu todo o seu processo, mas você fazer cursos, ler livros. Então tudo isso foi acontecendo para que você passasse a ajudar outras mulheres também, né? Para que outras mulheres fossem ajudadas. Foi isso? Eu comprei vários livros de psicólogos, eu assistia muitas lives de psicólogo, eu percebia o quanto que isso estava me ajudando e quanto era importante ler mais sobre. E aí começou esse processo de busca pelo conhecimento, uma sede de conhecimento para ajudar ainda mais o meu processo, mas também o processo de outras pessoas. E aí surgiu o livro. Eu Uhum. comecei a escrever. Eu sempre fiz uso da escrita terapêutica, desde a minha adolescência. Eu escrevia para aliviar dores, sofrimentos, tristeza. E aí, nesse processo de separação que eu vivi, eu comecei a escrever ainda mais. Eu escrevia para mim, eu escrevia no caderninho. E aí, eu nem sabia que isso ia virar um livro, mas eu Uhum. sentia, a partir do momento que eu postava alguns textos na internet, no meu Instagram, eu via o quanto que as pessoas se conectavam. Eu disse, então eu vou guardar esses textos, em algum momento ele vai servir. E Aham. realmente, eu escrevi um livro
Cartas para mim, da Inésia ao Empoderamento. Ó, eu tô aqui com o meu, Isso, tá aqui, Cartas para mim, o da livro aqui Inésia da ao Roberta. Empoderamento. Ele tem 43 cartas que eu escrevia para mim mesma, para dizer o quanto que eu estava vencendo os meus limites. E nessas cartas eu também falei muito do que eu senti no processo de separação. Eu falei muito sobre autoconhecimento, sobre amor próprio, sobre terapias. E aí foi quando eu lancei no meu Instagram e até hoje eu vendo esse livro e as pessoas buscam e estão se transformando. Ô, Rô, tem alguma das cartas que é a sua favorita, que você quer citar aqui pra gente, que você gosta mais, ou que as pessoas citam assim, que isso tocou mais aí do seu livro? Você Sim, pode. a oitava carta, ela fala Uhum, já exatamente sobre o amor próprio. sim. Essa oitava carta, ela fala assim: sempre ouvia falar sobre amor próprio, mas o que era de fato eu só soube depois que me senti na obrigação de realmente entender seu significado. A palavra obrigação aqui não é o mesmo que forçadamente. Nesse caso, a obrigação foi uma motivação absurda por viver o tão falado amor próprio. Pois, no fundo, sabia que era algo muito positivo e mudaria o meu estilo de vida, mudaria meus traumas, né, o meu complexo de inferioridade, e achei por um determinado tempo que tinha superado. Porém, ao final do casamento, descobri que não. Agora vocês precisam depois continuar a leitura quando vocês adquirirem aqui É, eu vou o deixar. livro. A pessoa pode adquirir online, né, Rô? Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, o link nos comentários também fixado. Vou deixar também suas redes sociais, né, o seu Instagram, que a pessoa pode também entrar lá, lhe seguir no Instagram, falar com você no direct também, se quiser saber mais informações sobre o seu trabalho. Você também faz palestras, né? Então, gente, para quem é aí de outros lugares, Roberta é aqui da minha cidade, da minha cidade, quer dizer, do meu estado, né? Do Ela mora em Estado. outra cidade, é do meu estado, mas ela pode fazer a palestra tranquilamente online. Então, vocês podem entrar em contato com a Roberta Nascimento pelo direct. Eu vou deixar O também o livro também, Instagram. né? O livro também está na Amazon. É só vocês colocarem o título Cartas para mim ou o meu próprio nome, Roberta Nascimento, que já aparece. Vocês podem fazer a compra pelo site. Ou então vocês podem falar também comigo através do direct do meu Instagram, que Roberta vai deixar o link aí para você. Então, eu vou deixar aqui todas as informações aqui abaixo. Eu agradeço a Roberta pela participação dela, por compartilhar aqui com a gente, né? As vivências dela, é um pouquinho, né? Porque aqui a gente tem aqui o tempo limitado, né? Senão tem muitas histórias, mas no livro tem muita coisa, né? Tem muitas, Tem, muito. tem muitas coisas aqui no livro da Roberta. Então, Rô, eu agradeço a sua participação, né? E é importante para que as pessoas se olhem mesmo, né? Então, faça uma reflexão, gente, sobre tudo que a gente conversou aqui, né? Eu e a Rô, nós conversamos aqui, o quanto é importante a gente se olhar, né? Se cuidar. Então, eu agradeço muito, Rô. Vou passar aqui as últimas palavrinhas para você, para a gente finalizar. Eu agradeço demais o convite de fazer parte desse seu trabalho, que é lindo, diga-se de passagem. Você está cada vez mais, é, como é que eu posso dizer, nos deixando com mais vontade de cuidar da gente, sabe? Essa sede que você tem de conhecimento, você passa para a gente nesse nosso processo de descoberta, de enxergar sem os óculos. Eita, ficou escuro, Rô, aí. Ficou, foi a energia que faltou. Gente, Faltou isso acontece. energia. Falha nosso, né? Da Aqui tá para energia, no chover caso. bastante e aí faltou energia. Mas enfim, eu agradeço demais, demais mesmo, a oportunidade de estar aqui com vocês e dizer que o amor próprio salva vidas e realmente salva. Salvou a minha e pode salvar a sua. Ah, obrigada, Rô. Obrigada também pela participação. Um beijo grande, beijo a cada um de vocês que participaram, que estiveram aqui com a gente. Ó, beijão e até mais. Deixe seus Até. comentários, eu esqueci disso. Deixe seus comentários, o que você achou desse vídeo. Deixa aqui nos comentários, curte e compartilha com outras pessoas. Beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau.